Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, perfeitamente ciente de que todo império sabe que o povo, com a barriga cheia e a mente vazia, jamais vai pedir liberdade. Vai pedir mais pão e mais circo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Se inscreva, por favor, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. A gente precisa recuperar o número de inscritos que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março deste ano. Hoje, 19 de dezembro de 2025, é o Dia Nacional da Aromaterapia e da Aromatologia e o Dia da Emancipação Política do Estado do Paraná, que completa 172 anos. Os indicadores financeiros mostram dólar estável com tendência de alta, recuo do euro, alta da Bolsa de Valores, Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Gestapo Federal concluiu hoje, após perícia médica determinada pelo satânico psicopata golpista, que o presidente Jair Highlander Bolsonaro precisa ser submetido a uma cirurgia para tratar de hérnia inguinal bilateral. Além disso, os peritos avaliaram que o procedimento chamado bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente para tratar o quadro de soluços persistentes que Bolsonaro apresenta desde 2018. A junta médica entendeu que o procedimento deva ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intraabdominal, segundo o laudo enviado ao doente mental com sangue nas mãos. A decisão sobre a internação e a realização da cirurgia agora cabe ao satânico psicopata, que vai analisar o pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que ele seja internado no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo os advogados, o procedimento é considerado urgente e não pode ser realizado em ambiente prisional. O tempo calculado de permanência no hospital é de 5 a 7 dias. Enquanto isso, num gesto de caridade, o psicopata deu mais tempo para a Gestapo Federal entregar a perícia feita no general Augusto Heleno sobre o diagnóstico do mal de Alzheimer. O laudo médico poderá ser enviado à Pocilga até o dia 26 de dezembro. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse que Brasil e Estados Unidos progrediram em alguma coisa, mas que ainda há mais trabalho a ser feito. The president's had two phone conversations and one meeting with President Lula. I think we've made progress on some things, including on trade. We have more work to be done. The two presidents got along. We felt that was important in terms of those conversations. I've talked to Mauro, their foreign minister, including this earlier this week. And we have a lot of issues in common with Brazil that we'd like to work together on, and strong links. Being from Florida, as an example, I know how important Brazil has been to us as a partner. We've had some disagreements on a couple things over the years as well, but I feel like that relationship is on a positive trajectory, but as far as its role in Venezuela, I don't have anything to provide you on that today of any specificity. Você deve estar sabendo que no processo de suspensão das sanções impostas pela Lei Global Magnitsky ao satânico psicopata golpista, o secretário de Estado Marco Rubio foi contra. E ele agora tenta, da melhor forma possível, diplomaticamente, fazer do limão uma limonada. Por ele, o doente mental com sangue nas mãos continuaria imprensado pela Magnitsky, que poderia inclusive ser estendida a outros meliantes togados. O minueto é executado à perfeição. Ministério da Previdência exonera secretário executivo Adroaldo Portal após a operação da Polícia Federal. A decisão foi tomada pelo ministro Volney Queiroz,
após o número 2 da pasta ser alvo de mandado de prisão domiciliar em investigação sobre desvios bilionários no INSS. Ainda no noticiário político-policial, a revista Oeste informa que Saul Dutra Sabah, dono do antigo Banco Máxima, que se tornou Banco Master em 2021, firmou um acordo com o Ministério Público Federal para não sofrer as consequências penais do crime de gestão fraudulenta, pelo qual ele foi condenado no início do ano. O entendimento será analisado pela Justiça Federal em audiência marcada para o dia 5 de fevereiro. O acordo de não persecução penal prevê que Sabah reconheça irregularidades cometidas e, em troca, deixe de responder à acusação mediante pagamento de cerca de R$100 mil, valor equivalente a 70 salários mínimos, segundo fontes consultadas pelo Pasquim Folha de São Paulo. Os detalhes do acordo permanecem sob sigilo judicial. A revista Oeste ainda conta que recursos do SUS bancaram uma casa de mais de R$1 milhão para a amante do secretário de Saúde de Alagoas, Gustavo Pontes Miranda. Na foto do casal, você vê que eles foram feitos um para o outro. O amor é lindo. Andréia Araújo Cavalcante aparece como dona de uma casa de luxo no setor de mansões Parkway, em Brasília, comprada por quase R$1.700.000. Gustavo assinou confissão de dívida e assumiu o pagamento das parcelas. A PF também identificou a aquisição de um flat em Maceió, no valor de R$797 mil em nome de Andréia. Ela pagou R$210 mil de entrada entre julho e setembro de 2024. Segundo a investigação, Andréia não teria capacidade financeira para essas aquisições. Ela é dona de uma loja de roupas com um capital social de R$5 mil, que movimentou apenas R$8.400 no período analisado. A Gazeta Brasil informa que o dólar comercial fechou esta sexta-feira cotado a R$ 5,529, alta de 0,12%, registrando o maior valor desde 1º de agosto, quando a moeda norte-americana encerrou o dia a R$ 5,545. Durante o pregão, o dólar oscilou entre R$ 5,498 e R$ 5,546. O mercado reage às últimas movimentações no Congresso Nacional. O projeto de lei orçamentária anual, o PILOA, de 2026, já foi aprovado na Comissão Mista do Orçamento e deve ter seguido hoje para avaliação em sessão conjunta de deputados e senadores no plenário do Congresso Nacional, para que a votação ocorresse ainda hoje, antes do recesso parlamentar de fim de ano. O texto prevê 61 bilhões e 400 milhões de reais em emendas parlamentares para o próximo ano e define um superávit primário de 34 bilhões e 500 milhões de reais. Tudo invenção, né? O Banco Central divulgou que as contas externas do Fazendão apresentaram um déficit primário de 4 bilhões e 900 milhões de reais em novembro, o maior valor para o mês desde 2021. No acumulado de janeiro a novembro, o investimento direto no Fazendão totalizou 84 bilhões e 200 milhões de dólares, o maior valor desde 2012. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que endurece as regras para os investimentos dos fundos de pensão de servidores públicos da União, estados e municípios. As mudanças atingem os regimes próprios de previdência social, que administram cerca de 365 bilhões de reais e entram em vigor no dia 2 de fevereiro de 2026, com um período de adaptação para as políticas de investimento. O Tesouro aprovou um empréstimo de 12 bilhões de reais aos Correios e fala em 5 bilhões de reais de economia. Com a decisão, a estatal terá o aval do órgão público e poderá contar com juros mais baixos para pagar dívidas e estruturar o seu plano de recuperação. O Sindicato do Crime Organizado manteve a regra que reduz aposentadorias por invalidez. Por 6 votos a 5,
a Pocilga manteve a redução da aposentadoria prevista na reforma da Previdência, por entender que deve prevalecer a mudança legislativa. Outro argumento é o prejuízo que uma decisão favorável aos aposentados poderia causar às contas do desgoverno Petralha de ocupação. Apesar do adiamento da União Europeia na assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o do Paraguai, Santiago Peña, irão a Foz do Iguaçu amanhã para a cúpula presidencial do Bloco Sul-Americano. Rodrigo Paz declarou emergência econômica na Bolívia e encerrou os subsídios a combustíveis depois de 21 anos. O presidente boliviano declarou que o país andino está em emergência econômica, financeira, energética e social e anunciou a suspensão dos subsídios aos combustíveis. A medida era utilizada pelo governo boliviano desde 2004 para segurar os preços. Paz argumentou que essa política se tornou absolutamente irracional e agora será substituída pelo estabelecimento de preços claros e públicos. E eu novamente peço a sua atenção para falar sobre a necessidade de ajuda. Eu fico muito constrangido, mas eu não tenho outra saída não, senão esta de pedir diretamente a você que contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor. Procure montar uma rotina informal, onde a regularidade você mesmo é que vai determinar. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias, pode ser a cada quinzena. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é bastante grande e continua crescendo. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas, infelizmente, são poucos os que efetivamente contribuem. Se você puder, procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. O importante é a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade para construir uma equipe e melhorar a abrangência desse meu netjornal. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e peço desculpas por essa chateação, mas a verdade é que, sem a sua colaboração efetiva, fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo, eu não terei como seguir adiante. A Blue Origin adiou o lançamento da primeira missão espacial com uma pessoa cadeirante. A empresa detectou um problema nos controles internos pouco antes do lançamento previsto para o início da tarde de ontem. Entre os membros da tripulação que estará a bordo do New Shepard, em uma nova oportunidade, está Michaela Benthaus, engenheira aeroespacial e mecatrônica da Agência Espacial Europeia, que se tornará a primeira pessoa em uma cadeira de rodas a ir ao espaço. O presidente Donald Trump assinou um decreto para reclassificar a maconha e ampliar pesquisas sobre o uso medicinal da erva. Segundo a Casa Branca, a medida busca remover barreiras regulatórias e fornecer mais informações científicas para orientar pacientes e profissionais de saúde. Os Estados Unidos anunciaram novos ataques contra 2 embarcações suspeitas de tráfico de drogas no leste do Oceano Pacífico, matando 5 pessoas. A operação eleva o número total de mortos para pelo menos 104 e marca a 3ª ofensiva desta semana. O podre narcoditador Nicolás Maduro mandou a Marinha escoltar os petroleiros após o bloqueio de Donald Trump, segundo o jornal The New York Times. O presidente norte-americano acusa o venezuelano de usar o petróleo para financiar o próprio regime, o tráfico de drogas e de pessoas, assassinatos e sequestros. A ONG Justiça, Encontro e Perdão denunciou que 91 presos políticos têm doenças graves na Venezuela. A advogada e coordenadora geral da ONG, Marta Tineo, explicou a uma agência de notícias que há pelo menos 8 casos de câncer em estágio avançado com diagnósticos de diversos tipos. O podre Nicolás Maduro pediu a união entre Venezuela e Colômbia em meio às tensões com os Estados Unidos. O narcoditador venezuelano invocou a ideia histórica da Grande Colômbia,
retratando a aliança entre os dois países como um eixo contra ameaças externas. O cocainômano Gustavo Petro rebateu Nicolás Maduro e rejeitou qualquer cooperação militar entre Colômbia e Venezuela. O presidente colombiano cheirador afirmou que tropas colombianas permanecem sob o comando do país e não estão sujeitas a ordens estrangeiras. Por falar nisso, ex-ministros de Gustavo Petro foram presos, acusados de liderar um esquema milionário de corrupção. Ricardo Bonilha, da Fazenda, e Luiz Fernando Velasco, do Interior, que integraram o governo da Colômbia, foram presos preventivamente por decisão do Tribunal Superior de Bogotá, no âmbito do escândalo de corrupção da Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres. O Taj Mahal está sendo engolido pela poluição na Índia. O monumento histórico é frequentemente coberto pela fumaça de chaminés industriais e de veículos. A qualidade do ar piorou drasticamente no país na última semana. E com o Papa Leão XIV? É uma no cravo, outra na ferradura? O pontífice agora nomeou um arcebispo pró-imigrantes para a Arquidiocese de Nova York. Ronald Hicks, de 58 anos, viveu 5 anos em El Salvador e também realizou trabalhos no México. Neste dia 19 de dezembro, em 1853, ocorria a emancipação política do Paraná, quando a província do Paraná era instalada, se separando da província de São Paulo. Em 1900, o parlamento francês votava a anistia para todos os envolvidos no escandaloso julgamento por traição do exército, conhecido como Caso Dreyfus. Em 1927, Joseph Stalin condenava Trotsky à deportação. Em 1972, o último voo lunar tripulado da Apollo 17 com Eugene Cernan, Ronald Evans e Harrison Schmitt a bordo retornava à Terra. Em 1983, a taça Jules Rimet, troféu original da Copa do Mundo, era roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro. Em 2012, Park Geun-hye era eleita a primeira mulher presidente da Coreia do Sul. Em 2013, a nave espacial Gaia era lançada pela Agência Espacial Europeia. E em 2014, Gabriel Medina se tornava o primeiro brasileiro a ganhar o título de campeão mundial de surf. Semana praticamente encerrada e a edição do CL News está quase terminando, mas como sempre, eu aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental e sem ela eu não terei como prosseguir. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para a minha amiga Cleusa Simões Neves, lá do Rio de Janeiro, para o Fernando Filho, lá de Filadélfia, na Pensilvânia, o Alcides Barbosa de Amorim, a minha amiga Maria de Lúcia Fernandes, lá de São Paulo, capital, Celson L.P. Franco, Murilo Alves Pereira, Linete Bartalo, Gerson Luiz Bisol, Arnaldo Gomes Viana, Jorge Pinto Gomes, a minha amiga Fátima Helena da Costa Brás, Ricardo Marques Vasconcelos, Maurício Francisco de Lima, Lutimar Antônio Angeben, lá no estado do Pará, Otávio Agostinho Baldo Vernaschi, Sérgio Bittencourt Ferret e para o Carlos Leonan Gonçalves de Castro. E mais uma coisinha. O problema que nós estamos enfrentando hoje em dia é esse. Aqui no mundo ocidental, esta é a imagem normal de um pai segurando uma filha. No mundo islâmico, a imagem é essa: um marido segurando a esposa. Não, nós definitivamente não somos iguais, nós não pensamos da mesma forma. Até a semana que vem.